Academia Star Trek apresenta... O viajante que levou a Enterprise onde ninguém jamais esteve. Star Trek, a nova geração, episódio 5 da temporada 1. Se liga nesse título, Where No One Has Gone Before, que é onde ninguém jamais esteve. Onde ninguém jamais esteve. Observe, tem uma pequena peculiaridade que já a gente vai falar sobre isso aqui. Só no título a gente já tem uma curiosidade para levantar sobre mudanças na nossa sociedade, certo? Vamos lá. O episódio aconteceu então, ele foi lançado em 24 de outubro de 1987, tem 45 minutos. A direção é de Rob Bauman, beleza? E os roteiros, claro, Gene Roddenberry, que é o criador da série, continua sendo sempre o roteirista principal, mas Diane Duane e Michael Reeves. Ok, vamos ver o que acontece aqui. Nesse episódio acontece um upgrade na Enterprise, né? A Enterprise passa então por uma reforma, uma melhoria nos seus motores, nas suas funcionalidades, e isso acontece, né, de um jeito bem peculiar. Aí passaram pela galáxia M33. E aí teve a apresentação de um novo alienígena que a gente vai falar, que é um novo alienígena muito importante, mas é um novo alienígena que nem nome deram, né? Deixaram apenas um apelido. E vamos falar mais disso aí. Bora! Então vamos lá. Where no one has gone before. Olha aí, mudança cultural na sociedade. Se liga, por que a gente colocou aqui como mudança cultural da sociedade? Porque é o seguinte, quando a gente via o Capitão Kirk falando que essas são as viagens da nave estelar Enterprise, em sua missão de 5 anos, né? Para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Olha que mudança, né? Mudança de informação. Não é onde nenhum homem jamais esteve, mas sim onde ninguém jamais esteve. Não tem esse negócio de nenhum homem, manja. Por que nenhum homem? Mulher não vai? Entende? Tudo bem. Tem uma galera que vai falar, pô, mas homem é na humanidade. Ok, mas dá pra você mudar e dizer onde ninguém jamais esteve, certo? Olha só, esse cara aqui é o Sr. Kozinski, da nave estelar USS Intrépida. Ele foi interpretado por Stanley Camel, né, que faleceu em 2008. Né? Ele veio com a missão de melhorar a nave. Toda vez que ele vê que ele é chamado para melhorar as naves, ele vai até as naves, chega lá e ele viaja com essas naves, comprovando, mostrando a evolução que ele está fazendo na prática, mostrando a evolução do motor de dobra ali. Ele levou um assistente com ele. Esse assistente tá aqui, ó. Quem é o assistente? É o viajante. O viajante. Ele não tem nome. O assistente é esse cara aqui, ó. O viajante, interpretado por Eric Maniuk. Essa é a primeira vez que ele aparece na série. A primeira vez que o viajante aparece na série. E aí a gente vai explicar um pouco das características desse viajante, beleza? Aí vamos lá. Características do viajante. Ele é natural do planeta Tau Alpha C. O que ele faz? Ele aperfeiçoa as naves. Ele usa, além da engenharia, além da tecnologia, ele usa parte da sua biologia, cara. Isso é muito doido. Ele entra é como se ele entrasse nos motores, né? Ele fizesse uma espécie de simbiose para dar uma melhorada nos motores e ele aperfeiçoa de verdade mesmo. Ele usa o conceito do pensamento. Isso eu acho bem interessante. Ele diz que ele trabalha com a ideia de que toda a realidade ela tem base no pensamento. Isso eu acho muito interessante. Ele normalmente ele faz essas mudanças das naves para ele poder pegar carona, cara, e poder viajar mais longe. Por isso que ele é conhecido como o viajante. Wesley Crusher. Wesley Crusher é o jovem, lembrando que o Wesley Crusher, ele é o que a gente pode considerar dentro dessa nave aqui, o famoso estagiário. É o cara que tá sempre em busca de inovação, sempre em busca de aprender, tá interessado em evoluir dentro da frota, tá querendo lá, é o filho da doutora, tem responsabilidades dentro da nave, e aí ele tá sempre aprendendo. É um cara que é muito curioso. Enquanto eles estavam fazendo as mudanças e as melhorias no motor de dobra, o viajante ficou admirado com a curiosidade do Wesley e com a percepção do Wesley e acabou se descuidando e acabou que é como se ele tivesse apertado demais o parafuso, sei lá o que ele fez, mas ele acabou acelerando demais isso e passou a interagir com o motor. O interessante é o seguinte, ele passa a interagir com o motor e enquanto ele passa a interagir com o motor, ele vai aparentemente desaparecendo. Isso é interessante, ele está interagindo com o motor
e ele vai desaparecendo, ele vai se, né, como se estivesse fazendo algo assim, né? Como se estivesse piscando, igual tá aqui, ó, igual ele vai desaparecendo. Mas o interessante é que isso acontece e quanto mais ele desaparece, o motor vai melhorando. Enquanto isso, né? E aí o que acontece? Nesse momento eles ultrapassaram a dobra 10. Chegaram no momento que nunca tiveram chegado ainda. E aí o motor começou, aí o Data até falou aqui, ó, nós estamos numa velocidade que a gente não tinha chegado ainda, certo? E aí, até que, olha só que interessante, primeira parada já foi bem distante. Olha só que interessante, aqui onde a gente fala sobre a questão da ciência, a gente está falando já, estou falando de Star Trek, né? Obrigatoriamente estamos falando de astronomia, beleza? Então, vamos ver os assuntos aqui, ó. Então, olha, atravessaram duas galáxias. Olha isso, hein? Olha só o que eles comentaram. Olha, a gente atravessou duas galáxias e paramos na galáxia M33. Se liga, galáxia M33, cara. Olha que interessante isso aqui, certo? E aí eles avisaram, olha, nós estamos a 2,7 milhões de anos-luz. Olha que interessante, isso é muito interessante, porque quando ele põe isso, gera uma curiosidade, não gera? Pra mim gera. Quando eu vejo um negócio desse num filme de ficção científica ou numa série, eu vou atrás pra ver se esse cara tá com base na verdade ou se ele tá de zoeira, entendeu? E muitas vezes, claro, né, quando ele fala de algumas coisas aleatórias, a gente deixa passar. Mas essa aqui eu fiz questão de pesquisar e fui atrás pra ver essa galáxia M33. Já já a gente traz pra você ver como é verdade isso aí, como a galáxia M33 existe e que ela fica realmente a cerca de 3 milhões de anos-luz. É a gente com dados oficiais da NASA. Se liga, vamos lá. Aí, ó, se nesse momento onde eles estavam lá, se eles estivessem voltando, por exemplo, em viagem, se eles tentassem voltar usando a dobra máxima ali, eles levariam cerca de 300 anos. E isso é interessante, porque com mais de 300 anos de história, a Federação até agora só tinha explorado 11% da galáxia. Ou seja, ainda não tinha chegado nesse canto. Veja só, vamos apresentar oficialmente a galáxia M33. Tá aqui. Essa galáxia aqui, ó, é aparentemente igual a todas, né? Ela é a galáxia M33. É um desenho, é uma foto oficial, é uma foto tirada pelo telescópio Hubble, beleza, da galáxia M33. Veja, a gente estava falando, fizemos um pequeno adendo aqui, a gente está falando de Star Trek, ficção científica, mas estamos colocando aqui um material de astronomia oficial do site oficial da NASA, beleza? Então, vamos lá. A galáxia M33, vamos ver como que ela é. Tem um pouquinho de história sobre o M33 aqui, certo? Então a galáxia M33 também é conhecida como a galáxia Triângulo, porque ela fica na constelação de Triângulo, beleza? E ela tem só metade do tamanho da Via Láctea, né? Ela não é tão grande, também é uma galáxia espiral, beleza? É uma galáxia espiral assim, né? E é a terceira maior galáxia da nossa região. Então fica a Via Láctea, Andrômeda e depois vem a M33, certo? Ou a Triângulo, se você quiser manter assim o nome, beleza? Então, se liga, vamos conhecer aqui quem o porquê do M, né? Por que M33? M33 significa que essa é uma galáxia que tinha sido catalogada por esse rapaz aqui, ó, que é o Charles Messier. Charles Messier foi um cara absolutamente importante na astronomia que resolveu olhar para o céu e catalogar um monte de objetos, estrelas, nebulosas, e foi catalogando, indicando, olha, em tal região, tal, existe essa estrela, o nome pá, essa galáxia, tá, e conforme ele ia identificando, eles colocavam um número, não é para não dar nome para todas essas estrelas, imagina, se ele começasse a dar nome para cada estrela, ia repetir, né? Então é mais fácil colocar em ordem. Aí a M33 ela é uma galáxia já conhecida por Charles Messier. Charles Messier. Então eles começam aqui, ó. Ele criou um catálogo, né, pra gente compreender como funciona. Isso aqui, ó, olha o estilo dele. Você acha que ele é dos anos 2000? Essa foto aí foi batida com máquina fotográfica? Claro que não, né? Isso aqui foi uma pintura feita no século XVIII. E é isso aí. Vamos ler. Aí o que acontece? Ele criou então esse catálogo de corpos celestes. Ele foi o primeiro, inclusive, a catalogar a M33, né? O M33 significa que essa galáxia foi a 33ª galáxia que ele catalogou, ele deixou lá no catálogo M33 ali, ficou M33, ok? Essa galáxia foi observada pela primeira vez em agosto de 1764, certo? Já muitos anos atrás. Acreditava, inclusive, que se tratava de uma nebulosa que estava dentro da nossa galáxia aqui na Via Láctea. Só que aí os estudos foram
foram melhorados, certo? Então o primeiro a catalogar, a conhecer essa galáxia foi o Charles Messier, mas lembrando que ele achava que não era uma galáxia, ele achava que era uma nebulosa. Lembrando que, a ideia de nebulosa, né? Até então, nem sabia direito se a nebulosa era ou não um berçário de estrela, mas sabia que dentro, tipo, olhando para o céu, você usando um telescópio ou até a olho nu, você consegue ver sempre que você tem pontinhos, que a gente chama normalmente de estrelas ou planetas, e aí você tem uma região que é meio empoeirada, que são regiões mais com poeira. E a gente tem o hábito de chamar de nebulosa, né? Porque não dá pra gente imaginar de cara que fosse uma outra galáxia, certo? Isso na época não tinha essa ideia. Mas depois, com os estudos de Edwin Hubble, aí o negócio muda de figura. Porque os estudos, o que acontece? Esse é o cara, ó, Edwin Hubble. O cara que, claro, ele não foi quem criou o telescópio Hubble, mas o nome do telescópio Hubble vem em homenagem a esse rapaz, esse jovem senhor aqui, que fez uma história muito importante no século passado, né? E pesquisas acima aí. Ele lá, então, em 1920, se liga só o que acontece. Em 1920, ele estava estudando várias estrelas lá na M33. Veja, ele estava analisando a nebulosa M33, analisando ali, estava vendo os brilhos, a variação que estava acontecendo nos brilhos da M33. Aqui, inclusive, tem até um mapa, né, de onde você vai ver a M33 se você olhar de noite. Nós até colocamos aqui no hemisfério sul, tá ali, ó, S, sul, novembro, do céu de novembro, às 10 da noite. Eu não sei 10 da noite em qual local, mas está no hemisfério sul. Então, o que acontece? Nós estamos no hemisfério sul. Então, a gente consegue ver aqui. Tanto observe esse carinha aqui, ó. Tá vendo esse carinha aqui, ó? Essa constelação é a constelação de Órion. Vocês conhecem a constelação de Órion, provavelmente, acho que sim. Veja, eu acho que dá para vocês lembrarem essas três aqui, ó. Essas três aqui, estrelas que a gente vê sempre na noite. O que a gente chama de Três Marias. As Três Marias são essas três estrelas aqui, que nada mais são do que o cinturão, né? O cinturão, né, de Órion, que é esse guerreiro aqui, ó. É isso mesmo, é isso mesmo. Ele estava estudando as estrelas, várias estrelas do M33, identificando principalmente a questão do brilho dessas estrelas. E quando eles estavam analisando o brilho, ele estava vendo que tinha umas que mudavam brilho periodicamente, e foi aí que ele conseguiu estimar as distâncias. E, né, com os estudos dele, ele consegue estimar a distância das estrelas. E nessa foi aí que ele descobriu que, na verdade, não se tratava de uma nebulosa, mas sim de uma galáxia. Foi ele que identificou que a M33 não era uma nebulosa. Ele identificou então que se tratava de uma galáxia, que estava fora da nossa galáxia. A gente achava que estava aqui dentro, uma nebulosa dentro da nossa galáxia. E com isso, a gente consegue identificar que não está. Agora, então, olhando esse mapa do céu aqui, esse mapa celeste aqui, você pode imaginar o seguinte, vamos lá. Aqui nós temos a constelação de Órion, que é muito fácil de identificar para a gente aqui no hemisfério sul por conta das Três Marias aqui, que é a bainha do cinturão de Órion, certo? Beleza? Do lado dela tem uma estrela bem forte ali, que faz parte da constelação de Touros, aqui, muito bem. Aí do lado tem a constelação de Triângulo, que tem pontos rapidamente identificados. A M33 fica aqui do lado, que é do lado aqui da Pegasus. E a Andrômeda está um pouquinho mais em cima aqui, certo? Andrômeda seria a galáxia, que é a segunda galáxia dentro dessas regiões, vamos lembrar? Então nós temos aí Via Láctea, que é a nossa, temos a Andrômeda e temos essa M33, que são três galáxias que estão mais próximas, certo? E é interessante que é comentado nesse episódio do Star Trek, cara, a M33. Aqui eu até pus uma imagem do catálogo do Messier. Olha só, Charles Messier fez esse desenho, né, e colocou no catálogo dele. Tem aqui acho que é a primeira página do catálogo de Messier, de 1700 e pouco, né? Então ele coloca aqui uma coluninha, né? Ele põe aí todo o detalhe, declínio, o tempo, os graus, para conseguir identificar, e vai colocando a numeração, ó. Tá 1, 2, 3 na coluna aqui, ó, e aí vai 1, 2, 3, 4, pá, e aí ele vai escrevendo o que cada um é. E é um negócio muito cuidadoso, é um trabalho realmente
lindo de se ver, que além de ser um negócio artesanal, bonito, é um negócio absolutamente observacional, né? É isso, é empírico, é verdadeiro, é real, muito legal isso. Então, aqui, essa imagem que a gente está vendo é o mapa celeste, mas agora olhando do hemisfério norte. Veja que agora o hemisfério norte está aqui, Touros está aqui, agora tem, ó, Touros está aqui, aí você tem aqui Perseu, aqui beleza, Estrela Capela está aqui, e aqui ó, o Triângulo está aqui, e logo está aqui a M33, beleza? Claro que aqui é só uma representação, né? Aqui tá Andrômeda, tá Pégaso aqui também, e tá tudo certo. Você vê que tá de ponta cabeça, né? Se você for analisar, vamos ver anterior, ó, ali, ó, tá vendo? Ó, Pégaso tá aqui, beleza? Aqui visto pelo hemisfério sul, e aqui visto pelo hemisfério norte. Curiosidades aqui. Curiosidades. A M33, ela está mais longe do que a Andrômeda tá, certo? A Andrômeda tá mais perto da gente. A M33 está mais longe. Tá mais longe. Só que ambas estão vindo na nossa direção. É isso mesmo. Ou seja, em pouco tempo haverá o choque de galáxias. Mas não se preocupe, tá? Esse pouco tempo aí, estamos falando de 4 bilhões, tá? 4 bilhões de anos, em 4 bilhões de anos, vai haver o choque de galáxias. Vai haver o choque de galáxias. A M33, junto com a Andrômeda, junto com a Via Láctea, vão se juntar. Mas não se preocupe, porque esse tipo de choque não é um choque que vai causar catástrofes. Não, relaxe, né? Primeiro são 4 bilhões de anos, até lá eu não acredito que meu canal estará vivo, dá 4 bilhões de anos, esse assunto vai ter mudado com certeza, né? Nós não teremos os mesmos presidentes, talvez nem tenhamos mais guerras, talvez tenhamos em outros planetas, enfim, não sei. Mas o que eu sei é que daqui 4 bilhões de anos, quando acontecer o choque entre galáxias, quando acontece choque entre galáxias, não tem o que se preocupar. Primeiro porque as interações... Porque você tem que lembrar que na física tem aquele lance da lei da conservação de energia, né? Então tudo acontece do jeito certo, né? Então, ou seja, né, você vê que quando você tem dois elementos girando, né, é muito próximo, que a gente pode chamar, por exemplo, um sistema binário de estrelas, onde você tem duas estrelas que giram entre elas. Elas giram, são estrelas que giram entre elas muito rápido, é como se uma estivesse em órbita da outra, né? Elas estão interagindo. Essa interação de estrela, ela está dentro de evidentemente de uma galáxia, certo? São duas estrelas próximas dentro de uma galáxia. Se essas duas estrelas próximas que estão interagindo dentro de uma galáxia entrar, por exemplo, em uma outra galáxia, vai haver uma outra interação. Mas isso não vai ter problema nenhum, certo? Então, mas esse assunto sobre estrelas a gente vai falar quando a gente estiver falando lá nas aulas de física e matemática, beleza? Vamos voltar aqui. Aqui é só um adendo que a gente teve, só uma abertura que a gente teve para mostrar a ciência dentro do Star Trek. É isso aí. Então, beleza? Eu acho que foi legal isso aqui. A gente trouxe então a curiosidade que a gente viu que o roteirista, na hora de programar, de falar, opa, vamos falar aqui que eles saíram da nossa galáxia e viajou para galáxias distantes. Qual a galáxia que a gente pode dizer que eles chegaram? Vamos jogar aí a M33, que é uma galáxia que existe, que é uma galáxia respeitada, já existe e já é conhecida desde 1700, certo? Então é isso aí, é isso mesmo. Agora vamos voltar então para Star Trek. Olha só, chegamos aqui, Capitão Picard olhando para a M33 assim, ó, né? Que ele chegou, viajou, chegou na M33 e falou, mano, deu merda. Então o que acontece? Eles tentaram melhorar a nave, eles fizeram, alguma coisa deu errado, foram muito longe. E aí, tá aí o Capitão Picard olhando pela janela e fala, meu, a gente tem que fazer alguma coisa pra voltar. Eles tentaram, né, foram arremessados pra mais longe ainda. Aí é que tá, eles tentaram voltar e foram pra mais longe ainda. Dessa vez, cara, eles chegaram a cerca de 1 bilhão de anos-luz. E nesse caso, eles nem tiveram um nome catalogado pra falar, mano, não sei nem onde a gente tá. Só sei que a gente tá a 1 bilhão de anos-luz. Ponto. É isso. Aí os caras, meu Deus, e agora como é que faz? 1 bilhão de anos-luz. Nesse momento, a nave começa a dar uns pipocos, cara. A nave começa a acontecer uns negócios esquisitos pra caramba dentro da nave. E aí é onde, aqui eu acho, por isso que o nome do episódio é Onde Ninguém Jamais Esteve. Que é isso. E aí é onde ninguém jamais esteve. E aí as coisas estranhas começam a acontecer, cara. O Worf começa a ver um Targ Klingon, que parece um tipo de um javali ali, mas é um bicho de estimação dele, né? Aí a Tasha Yar, que é a chefe de segurança, ela vê um gato amarelo lá e ela lembra direto, logo de cara,
da colônia onde ela morava, onde ela teve que fugir várias vezes de estupradores lá, que ela já até comentou sobre esse caso triste da infância dela, infância e adolescência, que ela teve que fugir de estupradores, que ela já falou isso em 2 episódios atrás, que a gente até já comentou aqui também. E o Picard, que é o capitão, ele vê a sua falecida mãe lá nos corredores, cara. E ela tá lá nos corredores, lá oferecendo chá pro queridinho Jean-Luc. É muito louco. Aí você começa a ver e fala, meu, como é que tá, o que tá acontecendo? Aí é que o viajante, esse é o viajante, né? Lembrando que o viajante, veja, ele não tem nome, cara. Ele aí chega na nave sem nome e ele sai da nave sem nome. A gente só chama ele de viajante. Ele ajuda a gente a melhorar a nave e em troca disso, ele pede carona. Então, é isso que ele faz. Ele pede carona para ele ir para outros lugares. O problema é que dessa vez ele deu uma exagerada. Ele tá debilitado, mas ele fala: "Não, eu vou fazer vocês voltarem para sua galáxia sem problema." Ele reconhece que o Wesley Crusher, o jovem, o aprendiz, o estagiário da nave, ele tem capacidade de entender tanto o tempo quanto o espaço e até o pensamento. E aí é interessante porque ele coloca aquela ideia, né? Ele conseguiu canalizar a energia e conseguiu sim levar todo mundo de volta para nossa galáxia. Sim, ele conseguiu, né? Mas aí ele desapareceu na mesma hora. Na mesma hora ele desapareceu, desapareceu, ele foi completamente desintegrado, ele foi totalmente, vamos dizer, absorvido, ou não sei, ele simplesmente sumiu, né? Ele sumiu e ele não é falado mais nesse episódio, ele aparece depois muito mais na frente. E lembrando que esse personagem, o viajante, ele tem essa característica de desaparecer, mas interagir com as máquinas, com a tecnologia, só para pegar carona e ir aonde ele tá querendo ir, conhecer tal, essas coisas assim. E esse viajante já apareceu, inclusive, na série Prodigy, que é uma série animada da Star Trek, aí, da Nickelodeon, beleza? E aí, vamos lá, Wesley Crusher, falar um pouquinho do Wesley Crusher. Veja, aqui é quando eles estavam trabalhando, o Wesley Crusher e o viajante estavam aí trabalhando, então, ele foi reconhecido, o Wesley Crusher, ele, por seus trabalhos do dia, ele foi reconhecido como alferes honorário. Claro, né? Isso aí deixou o Wesley lá em cima. Porque um dos maiores sonhos do Wesley é sentar ali no manche da Enterprise. É lógico, ele quer evoluir dentro da federação. Ele tá estudando para isso. Isso aqui lembra muito, cara, os caras que estão fazendo curso técnico, os caras que estão evoluindo, estão tentando sair da sua condição e melhorar dentro da empresa. Eu acho muito legal isso aqui. E aí o Wesley Crusher, então, ele foi condecorado como alferes honorário e, claro, né, vai seguir estudando para os exames de admissão. Assim que acontecer algum exame aí próximo, tipo algum exame de admissão na frota, ele vai tentar, e isso a gente vai ver também, vai falar aqui, e a jornada dele tá só começando. Ele encerra assim, né? Ele encerra com o Wesley Crusher assumindo, então, ali, ele pegou o volante, pegou as rédeas da Enterprise, e ele falou, eu vou sentar aqui, depois eu aviso a minha mãe. Porque a mãe dele, lembra? A mãe dele é a doutora da nave, a doutora-chefe, a doutora Crusher, beleza? Beverly Crusher. É isso aí. Aí ele falou, não, beleza, isso aí então termina assim. Só que a frase importante desse episódio é justamente aquela, onde o pensamento é a base de todo conhecimento. Por isso que as coisas estranhas que estavam acontecendo na nave, quando eles chegaram naquela parte, ali a 1 bilhão de anos-luz da nossa galáxia, nesse momento ninguém sabe explicar o que acontece lá. Então, o legal é que o roteirista falou, cara, eu não sei. Eu, sinceramente, a gente não sabe se a física aplicada na nossa galáxia, na nossa região, vai funcionar lá. E aí eles imaginaram, então, tiveram a ideia de que, ali os pensamentos se misturam com a realidade. E aí é legal que mistura os pensamentos de todo mundo, né? Já pensou que doideira se isso fosse verdade? Loucura. É isso aí. Muito bem. Então aqui a gente encerra. A Academia Star Trek apresentou O Viajante que Levou a Enterprise Onde Ninguém Jamais Esteve. Até a próxima.